elevar o cosmo no seu coração. Todo mal, combater, despertar o poder. Então, gente, voltamos aqui com a nossa segunda parte da nossa revisão sobre potenciação, tá certo, galera? Então, vamos dar sequência à aula, tá bom? Última aula nós falamos sobre uma parte de potenciação, revisamos algumas coisas, tá? E agora nós vamos continuar. Então, veja só, gente. Primeiramente, vamos falar sobre expoente negativo, tá? O que acontece quando o expoente é negativo? Na última aula, nós vimos o que acontece quando a base é negativa. Quando o número que está embaixo está negativo, tá certo? Vamos ver agora o que acontece se o número de cima for negativo. Então, olha só, para generalização, nós temos o seguinte. A elevado a B, nós temos a nossa potência, tá? O A, ele vai ser um número qualquer, tá bom? E o B vai ser o nosso expoente. Lembrando que o B ele vai ser um número positivo. Quer dizer que quando tiver um sinal de menos antes do B, quer dizer que eu estou falando de número negativo, tá certo? Então, olha só. Primeiramente, quando eu tenho o número B negativo estando no expoente e o número A, que é a minha base, certo? Se ela for um número inteiro, quer dizer, é qualquer número inteiro, 3, 2, menos 1, menos 4, qualquer número inteiro, tá bom? Então eu tenho aqui uma base inteira e um expoente que é negativo. O que é que eu tenho que fazer quando esse cara de cima for um número negativo? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer assim, ó. Em cima da fração gerada terá o número 1, tá bom? Sempre que for um número inteiro, certo? E a nossa potência vai para o denominador, vai para a parte de baixo, sendo que aquele expoente que antes era negativo passará a ser positivo. Agora, o que acontece se o nosso A, se a nossa base for uma fração, for um número C dividido por um número B, tá bom? Ou seja, um número na forma fracionária. O que acontece? Nós vamos pegar o seguinte, ó. Nós temos aqui a fração C sobre D, tá bom? E ela toda, ó, por isso que está entre parênteses, ela toda está elevada a um número menos B, ou seja, um número negativo. O que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar essa minha fração e eu vou inverter ela. Quer dizer que o número de baixo vai para cima e o número de cima irá para baixo. Olha só, o D aqui foi para cima, o C foi para baixo. Quando eu faço esse procedimento, o meu expoente deixa de ser negativo, tá certo? E aí a gente pode fazer os cálculos que nós já conhecemos, beleza? Então vamos ver alguns exemplos disso. Olha só, aqui eu tenho 3 elevado a menos 4. Perceba que o 3 ele não é fracionário, tá bom? Então o que acontece? Vai se transformar em fração. Como? Vai aparecer o número 1 aqui no numerador, em cima, tá bom? E embaixo vai a nossa potência 3 elevado a 4, sendo que agora não está mais negativa, tá bom? Então aí eu poderia calcular, sempre vai ficar 1 sobre 3 elevado a 4. Tá legal, galera? Pronto. Agora aqui eu já tenho uma fração que está elevada a menos 4. Então eu tenho um número fracionário, perceba que está entre parênteses, que está elevado a menos 4, tá certo? Lembrem-se que tem diferença se não houver esse parêntese aqui. Quem não entendeu isso, olha a aula passada, tá bom? Assista a aula passada que nós falamos sobre ter esse parêntese na fração ou não ter, tá bom? Então vamos lá, temos aqui o número fracionário, ele está elevado a menos 4, tá certo? O que vai acontecer agora? Eu vou inverter. O 2 vai para baixo e o 3 vai para cima. Quando eu faço essa inversão, o meu expoente, que antes era negativo, passa a ser positivo. Então agora eu posso fazer 3 meios elevado à quarta potência. Tá certo, galera? É isso que acontece quando o meu expoente, é um número negativo, tá bom? A base, ela inverte. Lembrando, eu não vou mostrar de onde veio isso, por que acontece dessa forma, que não é nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é apenas revisar os procedimentos básicos que nós precisamos, tá certo? Então vamos lá. Gente, ó, só um detalhe. Aqui também, eu também inverti a base. Por que aparece esse menos 1?
Porque lembra, ó, tem um 1 escondido aqui na minha base, porque ele é um número inteiro. Todo número inteiro eu posso escrever na forma de fração, colocando 1 no denominador, tá bom? Então é a mesma coisa, é como se o 1 tivesse ido para cima e a potência a elevado a b foi para baixo, tá certo? Mas lembrando, troca o sinal quando isso acontece, quando eu inverto. Agora vamos lá, continuando. Potências de base 10. Potência de base 10 quer dizer, é qualquer potência em que o número de baixo é o número 10. Tá certo? Então olha só. Aqui eu tenho 10 elevado a n. Toda vez que eu pegar uma potência de base 10, primeiro eu vou ter que verificar o seguinte, gente. Esse n é um número positivo ou esse n é um número negativo? Lembra, quando eu digo n maior do que zero, quer dizer que ele é um número positivo. Quando eu digo n menor que zero, quer dizer que ele é um número negativo, tá certo? Então, olha só, o que acontece com a potência de base 10 quando ela é um número, quando n é um número positivo, quando o expoente é um número positivo, tá bom? Então, olha só, sempre o resultado ele terá esse mesmo formato. Será o número 1 acompanhado de vários zeros, ou melhor, n zeros. Como assim n zeros, professor? Serão quantos zeros o expoente mandar. Então, nesse caso aqui, ó, n, se ele for o número 3, exemplo, 10 elevado a 3. Perceba que aqui tem 3 zeros. Tá bom? É 1 acompanhado de 3 zeros. Aqui, 10 elevado a 4. É 1 acompanhado de 4 zeros. 10 elevado a 5. É 1 acompanhado de 5 zeros. Tá bom? Lembrando, o motivo disso é porque 10 elevado à terceira é 10 vezes 10 vezes 10. Tá certo? Lembrando, galera, esse resultado vem do quê? Vem de que quando eu faço 10 elevado à terceira, é 10 vezes 10 vezes 10, tá certo? E eu somo a quantidade de zeros. Nosso resultado vai ter 3 zeros. Então, já simplificando, a gente diz isso. Quando o expoente é um número natural positivo, tá certo? E a base é 10, basta eu acrescentar o número 1 e quantos zeros o meu expoente mandar, tá bom? Qual é a diferença quando o n é um número negativo, ou seja, quando o expoente é um número negativo? O que acontece? Acontece que aqui, ao invés de ser a quantidade de zeros, será a quantidade de casas decimais do meu número. Sempre terá esse modelo, 0, a quantidade de casas decimais vai ser determinada pelo n. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o seguinte, ó. Se eu tenho 10 elevado a menos 3, eu vou ter 0, olha quantas casas. 1, 2, 3 casas. Sendo que a última sempre é o número 1. Tá bom? O mesmo caso aqui, ó. 10 elevado a menos 4. Perceba que eu tenho 1, 2, 3, 4 casas. Sempre sendo a última o número 1. Aqui, 10 elevado a menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Repetindo, 5 casas, a última sendo o número 1. É 0,00001. Tá bom? Então, a quantidade de zeros sempre vai ser o n menos 1, ou seja, o expoente menos 1, e o último número será o 1. Tá bom? É isso que ocorre quando nós temos potência de base 10. Tá certo? Quando o número do expoente é positivo, quando o número do expoente é negativo. Tá bom, galera? Lembrando, a gente já viu isso na aula, mas temos aqui a nossa revisão, tá bom? Então, gente, vamos ver algumas observações aqui, ó. Quando eu tenho a elevado a zero, qualquer número que seja real, tá bom? Para todo a pertencente aos reais, com exceção do zero, tá bom? Quer dizer que essa base não pode ser zero. Mas para qualquer outra base real, se o expoente for zero, o resultado sempre dará 1, tá bom? Tipo, 3 elevado a 1. Perdão, 3 elevado a zero, dá 1. Se eu tivesse 5 elevado a zero, dá 1. 1 bilhão elevado a zero, dá 1. Tá bom? Sempre dá 1. Próximo. 0 elevado a A. Sempre vai dar 0 para qualquer que seja o número A real, com exceção do próprio zero, tá bom? Então, toda vez que eu tiver 0 elevado a qualquer que seja o expoente, o resultado sempre dará 0, tá bom? Outra observação. A elevado a 1.
A elevado a 1 sempre vai dar ele mesmo, sempre vai dar o número A. Quer dizer, elevar a 1 não muda nada, tá certo? Pronto. Gente, 0 elevado a 0 é uma indeterminação matemática, tá bom? Então significa que ela não tem solução real, não tem nos conjuntos dos números reais, 0 elevado a 0 não é determinado, tá bom? Então olha só, tem mais uma observação que eu esqueci de botar aqui. A observação é o seguinte, 1 elevado a A para todo é igual a 1 para todo A pertencente aos reais. Certo? Essa é a nossa última observaçãozinha aqui que eu não tinha colocado antes. Isso quer dizer o quê, gente? Que quando o expoente é 1, toda vez que... Perdão, expoente não, base. Toda vez que a nossa base é o número 1, o resultado sempre dará 1, tá bom? Então se eu te perguntar 1 elevado a 1000, sempre vai dar 1. 1 elevado a 1 milhão, sempre vai dar 1, tá bom? Se a base for 1, o resultado vai dar 1. Beleza, galera? Então vamos lá. Vamos fazer alguns exemplos agora. Olha só. Vamos pegar um de cada situação. Primeiro exemplo, galera. Menos 2 elevado a menos 3. Gente, esse daqui é um exemplo em que nós temos uma base negativa e um expoente também negativo, tá bom? Base negativa nós vimos na aula passada, no vídeo passado. Então, se você não lembra, dá uma olhada lá no vídeo anterior. Toda vez que a base é negativa, basta olhar para o expoente. Se o expoente for par, vai dar positivo. Se o expoente for ímpar, vai dar negativo. 3 é um número ímpar, mesmo que ele seja negativo, tá bom? Então, repetindo, 3 é ímpar, então permanece o sinal. Então, já sabemos que o resultado aqui, final, dará menos. Será negativo, porque 3, o expoente é ímpar, tá bom? Agora, vamos lá. 2 elevado a menos 3. Gente, de novo, quando meu expoente é um número negativo, o que vai acontecer? Esse menos 2 é um número inteiro, vai inverter, não é isso? Então vai ficar 1 em cima, dividido, ou melhor, fracionando, menos 2 elevado à terceira. Ó. Perceba que apareceu 1 no numerador e essa potência veio para baixo, só que o expoente não está mais negativo. Tá certo, galera? E aí sim, nós sabemos que isso daqui vai resultar em um número negativo. Já sabemos disso desde o começo. Entretanto, vai ser menos 1 sobre quanto? Quanto é que dá 2 elevado à terceira? 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, que vai me dar 8, não é isso? Pronto. Problema resolvido. Vamos fazer outro. Menos 5 elevado a menos 2. Outra situação em que nós temos uma base negativa e um expoente também negativo. Tá bom? Vamos lá, primeiro para o sinal final. Sinal final, expoente par, sabemos que vai dar mais. Pronto. Agora só precisamos do sinal de cima. Vamos lá. Tem que inverter, não é isso? 1 aparece no numerador e embaixo vai ficar o quê? Menos 5 elevado a 2. A mesma coisa que está aqui, só que sem o negativo do expoente. Ok? Então vamos lá. Já sabemos que isso daqui vai dar positivo, porque o expoente é par. E agora nós vamos fazer o quê? Vai dar 1 sobre... Quanto é que dá 5 elevado ao quadrado? 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Tá certo? Então, o nosso resultado foi 1 sobre 25. Vamos ver agora com base fracionária. Se eu tenho menos 2 quartos e essa fração está elevada a menos 3. Tá?
Vou até fazer sem esse menos aqui para vocês verem que esse menos de baixo não faz a menor diferença. Tá bom? Então vamos lá. O que acontece aqui? Ó? Não preciso me preocupar com o sinal, porque já sei que é positivo. Tá bom? Tá com sinal de mais, só vai dar positivo. Aí vamos lá. Expoente negativo, galera. O que faz quando o expoente está negativo? Inverta a minha base. Então vamos lá. O 2 estava em cima e o 4 estava embaixo. Vamos fazer o contrário. Vai ser o 4 em cima e o 2 embaixo. Tá bom? A partir de agora o meu expoente, que era negativo, passa a ser positivo. Tá bom? E isso daqui vai dar quanto? Quanto é que dá? Isso aqui a gente já viu na aula passada também. Quanto é que dá 4 elevado à terceira? 4 elevado à terceira é 4 vezes 4, que dá 16. E 16 vezes 4, que vai me dar 64. Quando eu tenho 2 elevado à terceira, é 2 vezes 2, que dá 4. 4 vezes 2, que vai me dar 8. Como a gente está querendo ir até o final aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó. 64 dividido para 8, só para finalizar aqui a questão de fração, não potência. Tá bom? 64 dividido para 8 dá 8. Esse vai ser o nosso resultado final, tá bom? Vamos lá. Outro exemplo. Vamos agora ver potência de base 10. Se eu tiver 10 elevado à sexta potência, quanto é que vai dar isso aqui? Vamos lá. É 1 acompanhado de 6 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, perceba que o número gerado foi 1 milhão. Tá bom? Então, 10 elevado à sexta é a mesma coisa que 1 milhão. E se eu tivesse 10 elevado a menos 6? O que seria 10 elevado a menos 6? Seria 0, quantas casas decimais tem que ter? Tem que ter 6 casas decimais. Então, nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, são 6, né? A última tem que ser o número 1. Tá bom? Esse é o procedimento com base 10. Tá bom, galera? Agora vamos ver alguma coisa sobre as observações. Sobre as observações, gente, nós temos o seguinte, ó. Se eu perguntar para vocês quanto é 10 elevado a 0. 10 elevado a 0, gente, todo número elevado a 0, com exceção do próprio zero, todo número elevado a 0 tem que dar 1. Perceba que isso segue até a regra aqui, ó, da potência de base 10. Expoente é 0, quantos zeros tem que ter? Nenhum. Então é só o número 1 acompanhado de nenhum zero. É 1. Tá bom? Então todo número elevado a 0 dá 1. Se eu perguntar 3 elevado a 0, quanto é que dá, galera? Muito bem. 1. Fácil demais, não é isso? Pronto. E se eu perguntar, agora vai ficar complicado. E se eu perguntar o número π elevado a 0? Eita! E se eu perguntar quanto é a raiz quadrada de 2 elevado a 0? Complica, né? Π é um número irracional, raiz de 2 é um número irracional. O que acontece? Gente, dá 1 do mesmo jeito, não faz diferença. Todo número real elevado a 0, com exceção do próprio zero, dá 1. Tá bom, galera? Vamos ver o próximo exemplo. Se a base for 0, 0 elevado a qualquer número, tá bom? Independente de que número seja esse, contanto que seja real. 0 elevado a menos 3, por exemplo. Isso vai me dar, adivinha o quê? Muito bem, 0. Tá bom? 0 elevado a qualquer número, com exceção do próprio zero, vai dar 0. Tá certo, gente? Vamos lá. Pensando bem, vamos ver uma coisa, gente. Tem um problema no que eu acabei de falar. Porque olha só. Isso daqui, como é que a gente deveria fazer? Isso daqui deveria ser isso daqui. Correto? Se a gente fizer isso e for inverter, nós vamos ter isso aqui. Entretanto, galera, tem um probleminha aí. Esse número não podia ser negativo no expoente. Por quê? Quando um número é negativo no expoente, isso daqui vai aparecer dessa forma. E lembra que a gente tem uma seguinte observação. 0 não é divisor de ninguém.
0 não pode ser divisor de ninguém. Então isso significa que esse expoente ele não pode ser um número negativo. Tá certo? Então, observação aí pra gente. 0 é elevado a qualquer número real, mas não pode ser números negativos. Então tem que ser números reais positivos, tá bom? Então quando eu tenho aqui 0 elevado a 3, esse sim vai me dar 0. Tá bom, galera? Esse tá ok. Beleza? Vamos lá. Próxima observação. A elevado a 1, perdão. Todo número elevado a 1. Gente, elevar a 1 não muda nada, tá bom? Então, se eu peço para vocês 3 elevado a 1, vai dar 3. Se eu pedir π elevado a 1, vai me dar π. Se eu pedir a raiz de 2 elevado a 1, isso vai me dar a raiz de 2. Elevar a 1 não faz nada, tá certo? Todo número real tem um expoente 1 lá em cima dele. Escondido, obviamente. Tá certo, gente? Agora, o 0 elevado a 0 ele é uma indeterminação matemática, então a gente já sabe, quando a base é 0, o expoente é 0, não terá solução real. Tá bom, gente? E o outro fato é que 1 elevado a qualquer número vai dar sempre 1. Então, se eu pedir para vocês 1 elevado a 100, isso vai me dar 100, não é? Não, vai dar 1, gente. Bom, não importa quem seja o expoente, o 1 elevado a ele vai ser 1, tá bom? Porque 1 elevado a 1000 vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, vai dar 1, todo jeito, né? Então, podemos ver dessa forma, tá bom? Então, eu quero que vocês foquem aí nessas observações, tá bom? Próxima aula, nós vamos falar um pouquinho mais sobre potenciação. Vamos encerrar esse assunto para começar a revisar as partes importantes de radiciação. Tá certo, galera? Show! Vejo vocês na próxima aula. Tchau!